Boa noite. O Leme Notícias está começando e traz para você estes destaques. Mães de crianças do PET fazem manifestação em frente à prefeitura reclamando do atraso nas verbas do programa que não foram pagos. Alunos e professores da FAAP concluem o projeto para a revitalização do prédio da antiga Cianê. Índice de preços ao consumidor continua em alta, mas já sinaliza uma pequena queda da inflação. Mesmo assim, o preço dos alimentos está tirando o sono do consumidor. A artista plástica faz exposição de suas obras e fala a respeito da arte e da pintura. Você vai ver também como é a vida dos meninos que trabalham nos bares e cafés do centro da cidade, como engraxates. E ainda uma entrevista com o vereador Beto Facioli falando sobre a sessão extraordinária da Câmara realizada ontem. E daqui a pouco a TV Leme transmite ao vivo a partida decisiva da primeira Copa Integração de Futsal entre o Casa Muniz e o Santa Rita Cremasco. Quarta-feira, 18 de dezembro. O Leme Notícias está começando. Fique ligado, a gente volta já. Agora à tarde, a Guarda Municipal foi chamada à Prefeitura para conter os ânimos de um grupo de mães de crianças inscritas no PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Elas reclamam que o dinheiro está em atraso e que as promessas feitas de repasse da verba não foram cumpridas pelo prefeito. A movimentação aqui em frente à prefeitura começou por volta de 2 da tarde. Um grupo de mães que recebe o dinheiro do PET, o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, ficou insatisfeito e veio até aqui. Nós vamos conversar com uma das mães para saber qual é a queixa delas. Qual é a reivindicação de vocês aqui na prefeitura em relação à verba do PET? A gente está reivindicando que eles paguem os 6 meses que estão atrasados, de acordo com o nosso pensar e o que o prefeito falou para a gente nas reuniões. Ele foi em 2 reuniões, só nessa que acho que ele não pôde comparecer. Hoje teve entrega do PET? Teve de 1 mês só que 6 meses atrasados. E todas as mães receberam? Todas, só desse mês. Algumas mães receberam de uma forma diferente, né? Por cartão. Como é que vocês estão vendo isso? Então, isso que a gente está achando incrível, que tem 2 mães apenas que receberam no cartão, uma 125 e a outra 50 e o resto. Por quê? Então quer dizer que está saindo atrasado, saiu só para essas 2 mães e o resto das mães? Ou melhor, das crianças, que o dinheiro não é para gente, é que nem o prefeito pediu. Ó, vocês não compram cigarro, não compram pinga, e não... Ai, peraí, meu Deus do céu, tô nervosa, não sai. E gaste sempre com as crianças. A gente faz tudo isso que ele pede. Tem que ir no projeto, que é obrigatório, senão não recebe. Eles vão certinho, entendeu? Só que aí a gente vai pegar um cheque. Aí a gente tá pensando que vai pegar de 3 meses atrasado de novo e ficar mais 3, que nem ele fez. Só que não, chega lá 1 mês e tá faltando 1 mês só e tá tudo certo. A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social deu alguma explicação para isso? Então, ela explicou lá do jeito dela, falou assim que eu terminar a explicação, erga a mão, pergunte que eu respondo. Eu ergui a mão, perguntei, ela não soube me responder, ela pegou, virou as costas e ficou conversando com as moças na mesa. Aí depois a explicação foi evasiva. Então... Ela saiu até correndo de lá, precisou ir lá para assistência, mas nós somos mulheres, apenas não somos bichos e não vamos bater nela jamais, pelo amor de Deus. E ela correu, não teve explicação. A outra eu entrei aqui para ter uma explicação sem querer. Entendeu? Eu até assumo a minha responsabilidade, que a gente se faz, a gente tem que se assumir. Eu deslizei numa palavra e ela se ofendeu. Então, peço até desculpa para ela, mas eles estão devendo 6 meses para a gente. Ok, obrigado. Então tá aí a reivindicação das mães. Aqui ao nosso lado também o senhor Hernani, que está respondendo atualmente pela Secretaria da Fazenda. Senhor Hernani, como é que é essa questão do PET? As mães têm razão nessa reivindicação? Primeiramente, Evandro, eu quero dizer que esse é um programa que realmente começou mal. Nós recebemos a primeira prestação em fevereiro. Só que o projeto não iniciou em fevereiro. Nós não tínhamos 570 crianças para iniciar em fevereiro. Então, o que ela está reivindicando é exatamente desse período, de quando começou. Mas só que aí
o projeto não funcionou, o dinheiro não veio. Eu quero crer, no meu pensamento, que houve uma má explicação da coisa. Realmente veio em fevereiro, só que o projeto começou 3 meses depois. Isso, na semana passada nós conversamos com a secretária sobre esse assunto, a partir inclusive de algumas denúncias de pais que ligaram para a nossa redação. E ela explicou que a verba estava atrasada, né? Realmente estava, conferimos isso em Brasília, e que seria entregue esse mês. A queixa das mães é que nem todas receberam os meses atrasados, sendo que algumas receberam pelo cartão magnético. Como é que está essa questão? Esse é o problema. Algumas têm o cartão, outras não têm o cartão. Quem não tem o cartão, a verba vem por intermédio da prefeitura. A prefeitura não recebeu a verba. Então, quem tem cartão levou vantagem. Agora, o cartão é emitido pelo governo federal, não somos nós que emitimos o cartão. Então, existe o problema. Eu acho que existe o problema mesmo. Agora, elas têm ainda novembro e dezembro para receber esse dinheiro, não chegou ainda. Não chegou. Agora, eu quero esclarecer que realmente o projeto, quando veio o primeiro dinheiro, não estava iniciado o projeto demorou-se um pouco para iniciar. Realmente, e quando não funciona o projeto, o dinheiro não é repassado ao município. Existe aí uma previsão para solucionar esse problema? Sabe, Evandro, isso não depende essencialmente de prefeitura. Realmente depende de outros órgãos, inclusive a Secretaria de Estado para isso aí. Eu quero crer que a gente vai estar entrando em entendimento com eles para ver o que acontece. Agora, talvez haja um descontrole de início e de término do programa, mas que realmente o programa só se iniciou 3 meses após vir o primeiro dia, isso é fatal, porque se exigia naquela oportunidade 570 crianças, e nós não tínhamos as 570 crianças. Okay. Obrigado, senhor Hernani. Então está aí o problema, novamente um problema relatado aí pelas mães e também ouvimos o secretário, mas significa, tudo está indicando que há algum problema aí nesse repasse das verbas do PET. É com você, Bispo. E mais um veículo foi furtado em Leme ontem, no final da tarde. O lavrador Antônio Lagassi estacionou seu Gol LS 83 verde na rua João Pessoa, próximo a um supermercado, onde foi fazer compras. Quando voltou, o automóvel já havia sido furtado. E no Jardim Itamaraty, ontem, por volta de 4 da tarde, uma discussão acabou em tiros e golpes de enxadão. O comerciante Edemilson Daniel, de 35 anos, e o desempregado Rogério Gomes, de 20 anos, começaram a discutir na via pública. Os ânimos se exaltaram e ambos partiram para a agressão mútua. Em certa altura, Rogério correu para dentro de sua casa e voltou com uma arma em punho. Ele fez 2 disparos na direção de Edemilson, mas nenhum deles atingiu o comerciante. Em seguida, pegou um enxadão e desferiu vários golpes no Fusca, anos 72, de Edmilson, quebrando os para-brisas. Depois disso, Rogério fugiu. A PM foi chamada, fez buscas na região, mas não conseguiu localizar o rapaz. E na madrugada de hoje, por volta de 2h30 da manhã, a empresa TS Tech, na Vila Joeste, foi invadida por 3 indivíduos. O porteiro, Ederson Espírito Santo, foi fazer a ronda na indústria e surpreendeu os 3 já no interior da firma. Quando viram funcionários, os ladrões fugiram. Segundo o vigia, eles usavam uma Saveiro modelo antigo, branca, mas não foi possível identificar a placa. A polícia foi chamada e constatou uma abertura no alambrado nos fundos da empresa. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Leme divulgou hoje que a Embratur publicou no último dia 3 de dezembro uma deliberação normativa indicando o município de Leme como prioritário para o desenvolvimento do turismo no país. Segundo a assessoria, Leme foi incluído na lista de os municípios turísticos da Embratur. Segundo o órgão, estes municípios são aqueles que já são capazes de ter um turismo efetivo e de gerar deslocamentos e manter um fluxo permanente de estadias. Na próxima sexta-feira, a turismóloga da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, Rafaela Maradei, vai estar aqui conosco no Leme Notícias, falando sobre a importância e os benefícios desta qualificação do município junto à Embratur. O IPC, o Índice de Preços ao Consumidor da FIPE, registrou uma nova alta na primeira quadricemana de dezembro.
2,4%. Embora a cifra ainda seja inflacionária, ela também revela que a inflação está em queda. Isto porque o índice em novembro foi de 2,6% no mesmo período. Mas uma queda de 0,2 pontos percentuais não representa grande coisa no bolso do consumidor. A regra de trocar de marca e boicotar os produtos com preços reajustados continua sendo a maior arma do brasileiro contra a inflação. Mesmo que o índice de preços ao consumidor registre queda em relação ao mês passado, ele ainda representa um aumento no custo de vida do brasileiro. A inflação continua doendo no bolso do consumidor, e é aqui principalmente no supermercado. O maior vilão na segunda quadricemana do mês foi o açúcar, que subiu 26,39%. No ano, o produto já acumula alta de 94,5%. Outro item que atormenta o consumidor é o frango, subiu 12,32% no mesmo período e já tem alta acumulada de 43,9% no ano. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas compara os preços médios praticados entre 11 de novembro e 10 de dezembro. Os dados ainda refletem o repique inflacionário de novembro, mas o repasse para os preços dos alimentos tem sido especulativo, já que reajuste foi superior à variação do dólar no mesmo período. O consumidor tem que ser o fiel da balança nessa hora, não comprando os produtos que tiverem aumento, trocando de marca e dessa forma estimulando a concorrência. Assim, fazendo dessa forma, vai ficar mais fácil derrotar a inflação. E você vai ver daqui a pouco a vida de meninos carentes que ajudam a sustentar a família com o seu trabalho de engraxate nos bares e cafés da cidade. O Leme Notícias volta já. Não saia daí. Na última sexta-feira, o prefeito Geraldo Macarenco recebeu o projeto concluído da revitalização do prédio da antiga indústria Cianê. Uma equipe de alunos e professores da Faculdade de Arquitetura da FAAP de São Paulo trabalhou no projeto que prevê o aproveitamento do local para atividades educacionais e culturais. Uma comissão formada por alunos e professores da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, de São Paulo, esteve em Leme a convite do prefeito Geraldo Macarenco no último dia 17 de agosto. A visita foi um primeiro contato para uma parceria que foi firmada entre a Faculdade de Arquitetura e a Administração Municipal. O objetivo é a elaboração de um projeto arquitetônico para aproveitar e revitalizar os galpões da antiga indústria Cianê. E no último dia 26 de outubro, a comissão apresentou um primeiro esboço do projeto numa reunião. Hoje, o professor e arquiteto Munir Bouarrage esteve em Leme para apresentar o projeto já pronto. Segundo o coordenador do projeto, a parte mais difícil foi dar unidade aos 2 blocos originais do prédio, uma vez que os anexos existentes na construção dificultou o processo. Mas esses 2 blocos, que eram os originais da fábrica, eles tinham uma opção de anexos, né? Acho que a fábrica deve ter sido assim, aumentando, aí aumenta de um lado, aumenta, põe um anexo, põe outro, meio desordenadamente, né? Sem nenhuma preocupação assim de aquilo lá ser uma construção organizada. Não era, acho que conforme a necessidade eles foram aumentando, cresce para todo lado. O destaque do projeto é o conjunto todo, principalmente a harmonia que ele pode proporcionar. Mas o conjunto todo vai ficar muito bom. Eu não diria que tem uma área ou outra, porque tudo foi pensado de forma única, né? Uma coisa só, uma forma A arquitetura é uma coisa integrada, não tem um pedaço pior, melhor, nem frente, nem fundo, nada, é tudo, né? Todo o conjunto, se ele estiver organizado, o resultado é bom. Quando você organiza o espaço, né, o espaço fica mais agradável, ele fica mais fluido, ele fica mais... As pessoas trabalham melhor, né, se sentem melhor. O
professor ainda disse que Leme terá ganhos incalculáveis com o Centro Cultural. O que a cultura traz hoje para a população em geral, né, assim, é uma coisa extraordinária. Você vê que no mundo inteiro hoje existe preocupação cultural, né? Os pontos mais importantes, não só do turismo, mas da própria educação, são os pontos de referência cultural. O orçamento ainda não está pronto, mas este vai ser o próximo passo da Prefeitura. O próximo passo é orçar esse projeto, fazer um cronograma físico e também financeiro dessa obra aí, para que o prefeito possa, a partir de 20 de janeiro, que é a data estipulada para que nós paguemos a primeira prestação e passemos a ter a posse definitiva da área, e com um cronograma físico e financeiro em mãos, nós vamos poder ou buscar algumas parcerias, porque lá vai ser um prédio, estritamente vai ser usado para educação. Mas nós podemos buscar parceiros na área, por exemplo, a exploração do teatro, do foyer. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Leme, o município já conseguiu arrecadar, até o dia 24 de novembro passado, R$433 mil com o programa de anistia de juros. Pelo menos R$266 mil foram arrecadados só com o IPTU em atraso. A campanha vai até o dia 25 de dezembro. Agora, com 90% de desconto nos juros e multas. Na reunião da semana passada com o secretariado, o prefeito Geraldo Macarenco disse que os recursos foram usados para que a administração pagasse em dia o 13º salário. A partir de janeiro, a prefeitura terá, por exigência da lei, obrigação de fazer cobrança judicial em todos os débitos para que possa promover a regularização de créditos do município. Os contribuintes que quiserem aproveitar o desconto devem procurar a divisão de arrecadação no Paço Municipal de segunda a sexta, do meio-dia às 4 da tarde. Quem anda pelo centro da cidade e resolve parar em uma padaria ou lanchonete, principalmente nos finais de semana, vai notar a presença deles. Basta se sentar em uma das mesas e eles aparecem oferecendo seus serviços. São meninos de 10 e 11 anos que trabalham como engraxates. Nossa reportagem foi conferir de perto quem são e como vivem esses garotos. Quem vê esses meninos pelas ruas não imagina a vida difícil que eles levam. Alex e Rogério são exemplos de menores que têm que trabalhar para ajudar em casa. Ambos estudam e já passaram de ano, mas agora, nas férias, eles trocam a diversão pela responsabilidade. Alex Pereira Cardoso tem 10 anos e é engraxate há 3 meses. Ele consegue tirar cerca de R$20 por mês. O garoto cobra R$1 pelo par de sapato engraxado. Alex chega a trabalhar até 8 horas por dia. É para ajudar minha mãe. É para comprar roupa. Alex, qual que é o seu maior sonho? É ter minha casa nova. A mãe de Alex, Dona Celuta, é viúva e tem 9 filhos. Ela garante que o caçula é responsável e muito trabalhador. A senhora aprova o trabalho do seu filho? Eu provo. Ele engraxa para ajudar, comprar uma coisa que ele precisa, uma roupa. Da hora que quer comer um lanche, não tem como eu dar, ele compra com o dinheiro dele. Ele engraxa para ajudar. E o dinheiro ele dá para a senhora e um pouco ele usa? É, ele dá um pouco para mim, um pouco fica para ele. Para ele usar, para comprar alguma coisa, compra um chinelo. A história de Rogério Gomes é parecida. Ele tem 11 anos e trabalha há cerca de 1 ano como engraxate. O menino diz que também decidiu começar a engraxar sapatos para ganhar seu próprio dinheiro. Eu decidi trabalhar com engraxate para mim ganhar meu dinheirinho e dividir em casa, essas coisas assim, para mim comprar o material de engraxar. Aí o dinheiro que eu vou ganhando, eu vou comprando material. E qual que é o seu maior sonho? O maior sonho é ter uma casa assim, para minha mãe e para meus pais. Os R$20 que ganha por mês vão para ajudar nas despesas da família. A mãe de Rogério
trabalha em casa e o pai é funcionário da Saecil. Ele é inteligente, ele quer ajudar o pai dele. Ele é um menino que, assim, desses meninos que não gostam de ficar na rua, brincando, tudo. Ele procura uma coisa para ele fazer, porque ele é interesseiro mesmo. Ele, para ajudar em casa, para comprar um chinelinho para ele, para comprar um short, para comprar uma coisa. Sempre ele teve essa vocação de trabalhar, de ajudar. Os dois amigos saem de casa todo dia às 8 da manhã, andam cerca de 10 quilômetros e voltam às 4 da tarde. Geralmente, só vão comer quando chegam em casa. Às vezes, ganham um salgadinho em algum bar. Alex quer ganhar uma bicicleta de Natal e Rogério quer algum dinheiro para a família. As mães disseram que os filhos se comportaram bem durante o ano. Mas será que o Papai Noel vai aparecer por lá? Ou será que ele vai ficar só lá no trevo principal, rodando em volta da árvore de Natal? Áreas de instabilidade começam a enfraquecer, mas ainda deixam o tempo fechado, com chuvas e apenas algumas aberturas de sol no Espírito Santo e no norte de Minas Gerais. As outras áreas têm sol e temperatura em elevação à tarde, favorecendo pancadas de chuva rápidas e isoladas. Nas áreas próximas ao mar, névoa ao amanhecer. Confira a previsão para o tempo amanhã. A quinta-feira vai ser de sol com nebulosidade variável durante o dia. A probabilidade de chuva é de apenas 10%. A umidade relativa do ar fica em torno de 58%. A temperatura varia entre 19 e 35 graus. Quem gosta de apreciar quadros e pinturas tem uma boa opção bem no centro da cidade. A pintora e artista plástica Rejane Bueno está fazendo uma exposição de suas obras e a de seus alunos na Rua Newton Prado, 386. Os quadros revelam a sensibilidade e o talento da artista lemense e despertam no visitante atenção a cada detalhe. Regiane dos Santos Bueno sempre foi apaixonada por arte. Desde criança, seus desenhos já eram admirados pelos professores e familiares. Hoje, ela dá aula de desenho e pintura e está sempre procurando se aperfeiçoar. Eu já gostava quando eu era criança, aí quando eu fiz uns 15 anos que deslanchou mesmo, né? Eu comecei a fazer para dar aula, para trabalhar com isso. Você fez algum curso para desenvolver seu talento? Olha, de desenho, não, porque o desenho já acompanha desde criança. Agora, pintura em tela eu precisei ir atrás. Eu fui para São Paulo fazer curso, faço cursos ainda lá. Então, todo ano eu procuro ir melhorando, né? Segundo a artista plástica, qualquer pessoa pode se dedicar às artes. Basta querer e insistir no aprendizado. Precisa ter um talento fenomenal para poder fazer. Pode fazer só como terapia, é legal para estar trabalhando. Pode fazer, se gosta, corre atrás. Corre porque tem como, é técnica, entendeu? Não é impossível. Tem muita gente que... Teve um aluno meu que começou porque ele achava legal, mas ele não sabia fazer. Agora ele estava prestando para fazer artes. Este quadro que a artista está pintando é um autorretrato de quando ela tinha apenas 3 anos. Através dele, ela quer eternizar sua infância. A primeira exposição de pintura a óleo sobre tela e desenho a grafite de Regiane e seus alunos vai até o próximo sábado e abre às 8 da noite. O endereço é Rua Newton Prado, 386. A exposição reúne cerca de 70 obras feitas pela artista e por alguns de seus aprendizes. Regiane Lemense tem 23 anos. Sua maior paixão é desenhar rostos. Um retrato como este, a grafite, custa R$50. Quem quiser ter sua fisionomia retratada pelas mãos da artista, é só trazer uma foto no ateliê e conferir o talento de Regiane. Qual que é seu quadro preferido? É esse daqui, O Senhor dos Anéis, né?
Esse daí tem uma magia diferente. A hora que eu coloco ele em casa, assim, fica bem de frente para a porta. Então a pessoa entra, ele já deixa tudo que é de ruim lá do lado de fora e o que é legal para o lado de dentro. Todo mundo gosta. Você vai ver no próximo bloco uma entrevista com o vereador Beto Faccioli falando sobre a sessão extraordinária da Câmara que aconteceu ontem. E ainda, você vai conhecer como vai funcionar a transmissão ao vivo da final da Copa Integração de Futsal, daqui a pouco, direto do ginásio Valdomiro Macarenco. Não sai daí, a gente volta já. A Câmara dos Vereadores realizou ontem mais uma sessão extraordinária dentro do período de recesso. Na pauta, 7 projetos de lei complementar, todos de autoria do prefeito municipal. Alguns deles polêmicos, como o que trata do reajuste do IPTU e da concessão do velório municipal. Para conversar com a gente sobre esses assuntos discutidos ontem, o vereador Beto Faccioli, do PTB. Vereador, boa noite. Boa noite, assinantes da TV Leme, boa noite, Bispo. Tivemos ontem mais uma sessão extraordinária, no qual tivemos 7 projetos importantíssimos. Até meio Os mais polêmicos foram esses mesmo, do IPTU e acho que teve 4 ou 5 polêmicos. E foram todos votados, apenas um que foi feito um pedido de vistas e deverá ser votado na próxima sessão, na segunda-feira, dia 23. Qual o primeiro? Nós tivemos o primeiro projeto, que é o projeto que dispõe sobre a forma de apuração do IPTU. É um projeto polêmico, já que está havendo um aumento exagerado na opinião de alguns vereadores. Aí houve um encontro com o prefeito? Isso, houve uma reunião com o prefeito, era 100%, abaixou para 50%, mas nós achamos muito ainda, porque a própria situação financeira da população namense está muito difícil. Você vê que nenhuma categoria sindical repassou mais do que a inflação no salário do trabalhador, que seria de 10% a 12%. E o seu prefeito está solicitando um aumento de 50% nos terrenos, tanto vazios como construídos, e de 10% na parte de construção. De construção, nos imóveis. Que equivale a um imóvel construído de 15% a 30% de aumento, na proporção na média, e o terreno vazio é sempre 50% de aumento, independente de onde esteja, qualquer setor, pobre ou rico, é 50% de aumento. Muito bem. E como é que fica? Voltou novamente? Não, o projeto foi aprovado ontem em primeira votação, com alguma ressalva de alguns vereadores que disseram que, se não abaixasse, na segunda votação votaria contra. Sim. Esperamos que votem contra e cumpram a sua promessa. Fizeram essa promessa lá. Estamos trabalhando, um grupo de vereadores, o vereador Zizo, o vereador Rosimbo, João Santoro, o vereador Abel, José Parrotti, Juvenil, que votamos contra, não que nós achamos que não deva ter aumento, mas que deva ser feita uma adequação, um valor mais equilibrado para a população. Espero que outros vereadores também entendam e, na segunda votação, que é a que vale, o que vai dar o ponto final, que faça pense um pouquinho mais, converse com o prefeito e faça uma redução. Muito bem. Vamos dar uma passada rápida aí nos projetos e nos... Nós tivemos a concessão do serviço funerário, que foi votado ontem em primeira, também aprovado. Existe outra votação Outra votação, existem dúvidas, no qual o prefeito dá a concessão do velório e do cemitério para uma empresa terceirizada. Sim. Isso será votado na segunda-feira, também polêmico, acredito que vai ter alguma mudança. Teve 2 projetos que são em segunda votação, que é a criação de empregos públicos, transformação de empregos públicos, que foi votado por unanimidade. Relacionado com aqueles concursos que virão aí, né? Isso. Foi revogada uma lei complementar que dava isenção de ISS na construção de barracões industriais. Eu acho um projeto de importância, mas foi revogada a votação, a maioria foi do lado do seu prefeito e a maioria vence, nós temos que respeitar. A que disciplina o transporte municipal de passageiros foi pedido vistas pelo vereador Giacomelli, então deverá ser votado na segunda-feira. Esse projeto é basicamente o que, vereador? Ele abre uma nova concessão de serviço de transportes coletivos. Municipais. Mas existe uma dúvida, que a empresa que está aí
fazendo o serviço, existe com um contrato até agosto de 2004. Sim. Então, no nosso entendimento, o prefeito não pode romper o contrato sem motivo justo. Então, ele deverá ser avaliado. Inclusive, o pessoal da empresa esteve na Câmara ontem falando com os vereadores para que possa adequar esse projeto e, quem sabe, deixar para um futuro mais longo aí para poder fazer. E a concessão também da exploração da rodoviária municipal. Esse é um Eu acho até importante, né, vereador? Importante, eu acho que vai embelezar a cidade, houve uma aprovação por unanimidade. Aquele projeto que foi mostrado recentemente aí, com toda aquela... Isso, aquele... o prefeito está de parabéns, eu acho que quando tem que criticar, nós criticamos. Fantástico. Quando nós vamos elogiar, temos que elogiar, é fantástico. Existem algumas dúvidas com referência à isenção de ISS, que eu acho que não pode. Mas, independente disso, o projeto é importante e deve ser aprovado em segunda votação. Agora, e abrir a concessão. Com relação à rodoviária especificamente, não haveria, no que diz respeito à necessidade premente de que essa rodoviária fosse um pouquinho melhor, porque o projeto realmente é muito grande. Em si, fazendo tudo aquilo, vai demorar um bocadinho, né? Não se poderia começar pela rodoviária já, sei lá, obedecendo eu acho que a empresa interessada que irá participar dessa licitação, que é uma licitação pública, deverá ver se compensa ou não ela fazer esse investimento desse tamanho. Tomara já apareceu alguma empresa? Não, ainda não abriu a licitação. Isso aqui é uma autorização para que abra a licitação. Então, existe um trâmite legal, acredito que vai uns 60 dias, que as empresas interessadas, o senhor prefeito já disse que tem algumas que já procuraram para se dar uma olhadinha no terreno, ver como é que é o projeto. Eu acredito que vai ter interessado e tomara que alguma empresa venha para Leme e construa a rodoviária, porque Leme está precisando urgentemente de uma rodoviária nova. Muito bem. E, finalmente? Então, são 7 projetos que foram votados e a votação de segunda-feira acho que é a mais importante. Da próxima reunião extraordinária, sexta agora? Segunda-feira, dia 23, às 16 horas. Bem na véspera do Natal. Na antevéspera do Natal. Quer dizer que até o final do ano o pessoal está ali. Até o final do ano acredito que vai ter sessão. Muito bem, vereador, obrigado, viu? Obrigado e estou sempre à disposição. Obrigado. E daqui a pouco a TV Leme transmite ao vivo a final da primeira Copa Integração de Futebol de Salão. O jogo começa às 8 da noite. E a nossa equipe já esteve no ginásio de esportes hoje à tarde e mostra para você como funciona o nosso sistema de transmissão ao vivo pelo link micro-ondas. Confira. A transmissão da final da primeira Copa de Integração de Futsal, hoje à noite, daqui a pouco, às 8 da noite, vai inaugurar o sistema de transmissão ao vivo da TV Leme. E o sistema já foi testado hoje à tarde aqui pela nossa equipe e já está funcionando a contento. Nós vamos conversar um pouquinho com o Kirk, que é o nosso técnico, que vai explicar como é que funciona essa transmissão ao vivo pela TV. Kirk, o que acontece com a imagem da câmera a partir do momento que ela capta o jogo? O que acontece com essa imagem? Bom, primeiramente a imagem era captada pela câmera, passa pelo sistema de transmissão, é emitido via rádio para a nossa emissora, para a base, né, para a TV Leme. Esse aparelhinho é o segredo do sucesso aí da transmissão, né, Kirk? Isso aí é o link, né, o transmissor. Depois ele transcodifica o sinal da câmera e manda pela antena, como vocês podem dar uma olhada. E essa antena manda o sinal para a base, para a central, para a TV Leme. Essa antena é direcional, né? Ela tem que estar na direção da TV, é isso? Isso, onde a gente vai, a gente tem que posicionar na direção de onde está localizada a TV Leme. E lá na TV existe uma outra antena igual a essa ou é diferente? Não, é diferente, ela consegue receber em 360 graus, quer dizer que em qualquer ponto da cidade a gente consegue mandar a imagem. Ok, obrigado, Kirk. Então tá aí, inaugurando hoje a transmissão ao vivo do jogo, que vai ser comentado pelo nosso comentarista esportivo, o Fábio Leme. Não perca, daqui a pouco voltamos ao vivo aqui do Ginásio de Esportes Valdomiro Macarenco. Então não perca, hein? Daqui a pouco, ao vivo do Ginásio de Esportes Valdomiro no Macarenco, a grande final entre o Casa Muniz A e o Santa Rita Cremasco. E por hoje é só. Boa noite e até amanhã.
Boa noite. Está no ar o Leme Notícias desta quinta-feira, 19 de dezembro de 2002. Prefeitura quer terceirizar o serviço público funerário municipal e divide vereadores. Novas regras para o telegrama barateia o serviço. Mega Sena acumula em 14 milhões de reais. Mortalidade infantil caiu na última década no país, segundo o IBGE. E esse é o tema da nossa conversa com o secretário da Saúde do município. O Santa Rita Cremasco venceu o Casa Muniz ontem pela primeira Copa Integração de Futsal de Leme. O evento foi transmitido ao vivo pela TV Leme. E ainda a agenda cultural para o último final de semana antes do Natal. Não saia daí, que nós voltamos já. A Prefeitura Municipal quer terceirizar o serviço público funerário de Leme. O projeto de lei complementar já foi aprovado em primeira votação na última segunda-feira, 16 de dezembro, pela Câmara Municipal e com um placar um tanto apertado. Foram 9 votos a favor e 7 contra. Um vereador faltou à sessão. O projeto prevê a concessão de serviço público que vai ser outorgada mediante pagamento pela concessionária a favor do poder concedente no valor de R$ 250 mil, referente às edificações feitas pelo município da área A, correspondente ao velório em construção, e da área B, que é uma faixa de terra ao lado do cemitério. Além disso, a concessão de exploração com exclusividade dos serviços de velório, sepultamento e administração do cemitério será concedida no prazo de 20 anos. A relutância de alguns vereadores está no possível aumento das taxas cobradas pelos serviços. Já outros acreditam que a lei pode trazer benefícios para o município. A chance já foi aprovada em primeira votação. Espero que esses vereadores que fizeram a aprovação na primeira votação, na segunda-feira, na outra sessão, pensem um pouco melhor e peçam explicações ao prefeito de muitas dúvidas que, no meu entendimento, existem no projeto. Então, muitas dúvidas que não estão inseridas no projeto, que poderão vir no futuro prejudicar a população lemense. Eu, propositivamente, votarei a favor, porque irá trazer muito benefício para Leme. Quem ter a concessão do cemitério, ele estará dando a manutenção do velório, a limpeza do cemitério, e seria hoje, por exemplo, se cobraria hoje pela prefeitura, se cobraria por essa firma. Uma das falhas do projeto de lei é não prever o destino dos funcionários que atualmente trabalham no cemitério municipal. Segundo um dos assessores jurídicos da prefeitura, esse assunto será tratado por fora com a empresa vencedora. Nós vamos estar concedendo um serviço público que é executado hoje pelo município para um particular. Será dado a oportunidade ao funcionário público municipal lotado no cemitério para que ele opte entre permanecer no cemitério e aí, em caso de concessão, prestar serviço ao concessionário ou ser readaptado em uma das funções aqui mesmo na prefeitura. Se eles forem ficar no cemitério, quem vai pagar o salário deles? A própria concessionária arcará com as despesas, tanto as despesas com a mão de obra, assim como todos os encargos trabalhistas. O assessor afirmou ainda que os critérios para fixação das tarifas funerárias não mudaram. As tarifas são fixadas por decreto do Executivo, assim como é hoje. Então, esses critérios são utilizados hoje. O critério não muda. O que muda é só a prestação do serviço. O município ainda vai fixar, será o responsável na fixação das tarifas. Os Correios revolucionaram o seu sistema de telegramas. As mudanças vão desde a queda no preço até a inclusão de imagens no texto. Para pessoas físicas, as agências vão oferecer uma série de desenhos temáticos para aniversário, Natal, Ano Novo, Carnaval e Páscoa, entre outros. Para a pessoa jurídica, passa a ser possível a inclusão de logotipos e logomarcas nas mensagens. Nem o tradicional cálculo por palavras passou despercebido.
A partir de hoje, os Correios vão implantar um novo sistema de telegrama, que vai baratear o serviço em até 66%. Agora, em vez de cobrar por palavras, as mensagens passam a ter preço fixo por folha. Antes, uma transmissão de texto de 40 a 60 palavras, contratada pelo telegrama fonado, custava R$ 8,80. Com o novo sistema, uma mensagem também contratada pelo telefone sairá R$ 3,32. No caso de solicitação pela internet, o preço cai de R$ 9,40 para R$ 3,15. Além disso, o tempo de entrega cai de 5 para 4 horas. O novo telegrama estará disponível em primeiro momento somente no estado de São Paulo. Quem quiser enviar um texto pode acessar o site www.correios.com.br ou ligar para o telefone 0800 570 0100 ou ainda visitar uma das agências do Correio. O serviço de imagem no texto ainda não está valendo para a Leme. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena desta quarta-feira. O valor acumulado pode chegar a 15 milhões de reais, segundo a Caixa Econômica Federal. Os números foram sorteados em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. As dezenas são 8, 22, 32, 33, 40 e 53. Ao todo, 66 pessoas fizeram a quina. Cada um leva R$ 17.925,27. Já a quadra foi acertada por 4.178 apostadores, que vão receber R$ 282,10 cada um. Já estão se preparando para o grande número de apostadores devido ao grande prêmio da Mega Sena acumulada. O senhor Alcebiades está preparando a sua casa lotérica para receber seus clientes e aumentar as chances também deles ganhar. Bom, nós estamos preparados para os apostadores dessa acumulada da Mega Sena de sábado, uma previsão aí de 15 milhões e meio, né? Então o apostador ele vai poder chegar aqui e fazer bolão, fazer sua aposta aí que ele gosta, né? Como a data de nascimento, número da placa do carro, idade dos filhos, cada apostador tem os seus sonhos, né? E está aí uma grande oportunidade, sábado, prêmio acumulado da Mega Sena, 15 milhões e meio. É uma chance aí de passar um Natal mais feliz, né? E qual a expectativa, Alcebiades, em relação ao aumento das vendas? Olha, pela semana aí dessa acumulada aí, véspera de Natal aí, chegando aí, é uma proporção, em média de 30% a gente está esperando um aumento nas vendas. Então tá aí, para quem quiser apostar na Mega Sena, o prêmio está aproximado em 15 milhões de reais e o prazo até no sábado, dia 21 de dezembro até o meio-dia. E atenção vestibulandos, já está na internet a lista de aprovados na primeira fase da Unicamp. A universidade pretende abrir 360 novas vagas. 120 já valem para 2003 nos cursos de Mediologia, Farmácia e Tecnologia em Telecomunicações. Além do acréscimo de 80 vagas no curso de Engenharia Mecânica. Com isso, o total de vagas oferecidas pela universidade passa de 2.450 para 2.810. A ISPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e a FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, também estão com suas listas de aprovados desde ontem na internet. O PROCON divulgou hoje balanço das tarifas e serviços bancários referente a 2002. O levantamento, que envolveu 13 instituições financeiras, teve como objetivo apresentar ao consumidor algumas das principais variações na cobrança das tarifas bancárias no país. A avaliação também inclui diferenças entre os 2 períodos de pesquisa, março e setembro deste ano. Problemas já apontados em anos anteriores, como a diversificação de nomenclatura de um banco para outro e informações nem sempre precisas sobre forma e periodicidade de cobrança, continuam existindo, segundo o PROCON. Foram pesquisados 41 produtos e serviços.
Este comparativo anual envolveu 13 instituições financeiras: HSBC, Banespa, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bilbao Vizcaya Brasil, BBV, Itaú, Santander, Nossa Caixa, Banco Real, Unibanco, BCN e Mercantil de São Paulo, com o objetivo de apresentar ao consumidor algumas das principais variações na cobrança das tarifas bancárias. Na renovação do cadastro da conta especial, constatou-se que a maior diferença entre a menor e a maior tarifa praticada pelas instituições pesquisadas nos dois levantamentos realizados em março e setembro foi de 504,44%. Também com variações significativas entre a menor e a maior tarifa, que se mantiveram nas duas pesquisas, a renovação do cadastro da conta corrente comum e a emissão, que é a abertura, e a reemissão do cartão magnético, em caso de perda, roubo e quebra, para a conta corrente especial, apresentaram, respectivamente, 300% e 291,30% de diferença entre as instituições. Nos serviços eletrônicos, comparando-se a diferença entre a menor e a maior tarifa cobrada pelo extrato no terminal, verificou-se que, embora tenha apresentado uma variação menor em setembro, 62,50% do que em março, 242,50%, ocorreram alterações em 5 bancos, sendo que em 2 houve redução do valor. A contratação e renovação do cheque especial também sofreram em setembro, variações positivas maiores do que em março. A segunda pesquisa de 2002 indicou para a contratação deste serviço uma oscilação entre R$ 6,50 e R$ 20, variação esta de 207,69%. Cerca de 67,69 pontos percentuais acima da variação de março, que foi de 140%. De março para setembro, 4 bancos alteraram o valor para cima, tanto para a contratação quanto para a renovação. A Fundação Procon São Paulo coloca o resultado da pesquisa à disposição dos interessados para consulta nos postos de atendimento pessoal, Poupa Tempo da Sé e Itaquera e Santo Amaro, ou pelo telefone 11 3824 0446. O site do Procon na internet é o www.procon.sp.gov.br. Vale a pena ficar atento. E você vai ver daqui a pouco, o Santa Rita Cremasco venceu a primeira Copa Integração de Futsal de Leme. Nós voltamos já. E a final da primeira Copa Integração de Futsal levou bastante público para o ginásio Valdomiro Macarenco ontem à noite. O evento também foi transmitido ao vivo pela TV Leme. O Santa Rita Cremasco venceu o Casa Muniz A por 6-2. Confira os gols. Aos 10 minutos e 23 do primeiro tempo, o jogador Soró, do Santa Rita Cremasco, abre o placar. 8 minutos depois, o Casa Muniz reage e Ziquinho marca um golaço em cima do Santa Rita. No segundo tempo, Soró aumenta o placar fazendo 2 gols. Um aos 3 e o outro aos 5 minutos e 20 segundos, fazendo 3-1 para o Santa Rita. Aos 11 minutos e 23, Cezinha faz o 4º gol. E o 5º ficou por conta de Rafael, que roubou a bola do goleiro do Casa Muniz. O jogo não parou por aí. Aos 16h30, Ziquinho lançou a bola nos pés de Marcos, que fez o 2º gol para o Casa Muniz A. E no final do jogo, já nos acréscimos do juiz, Cezinha do Santa Rita finaliza a partida com um belo chute, deixando o goleiro adversário no chão. Final de jogo, 6-2 para o Santa Rita Cremasco, que levou o troféu da primeira Copa Integração de Futsal de Leme. Como em todas as quintas-feiras, Mariana Facioli traz as melhores opções de entretenimento para o final de semana.
cinema, eventos e filmes para você se divertir sozinho ou acompanhado. Olá, mais um final de semana que promete em Leme. Hoje, às 8 horas, acontece a apresentação do coral São Judas Tadeu na Casa da Cultura. O Safari Beer apresenta música ao vivo na sexta-feira e no sábado. O músico Edson, de Santa Cruz da Conceição, vem para animar a noite. O som começa a rolar a partir das 9 horas da noite. A reserva de mesa deve ser feita pelo telefone 3572-7130. No sábado, mais uma rodada de música ao vivo, também a partir das 9 horas da noite. No sábado, o Clube de Campo Empira inaugura a Lanchonete Central. O evento está marcado para as 10 da manhã. Todos os sócios estão convidados. Neste sábado, tem concerto natalino lá no Cine Alvorada às 8 da noite. E no domingo, a apresentação do Som Metal Quinteto no Anfiteatro Municipal. Acontece às 8 da noite. E mais uma semana de sucesso com o filme Xuxa e os Duendes no Cine Alvorada, em 2 sessões, às 5h30 e às 7h30 da noite. E a estreia desta semana é o Docilar, também todos os dias, às 9 da noite. O ingresso custa R$ 5,00. E para você que não vai sair de casa, não deixe de conferir o filme Os Excêntricos Tenenbaums. O casal Royal e Eteline Tenenbaum tiveram 3 filhos, Chas, Margot e Richie, e logo depois resolveram se separar. Com o passar dos anos, cada um dos filhos demonstrou talentos diferentes, tornando-se todos bem-sucedidos. Chas, logo em sua adolescência, resolveu investir em bens, demonstrando um dom natural para finanças, enquanto que Margot se tornou uma escritora de sucesso e Richie, um tenista profissional. Mas toda a história de sucesso dos 3 jovens é esquecida quando seu pai resolve reatar os antigos laços e lutar pelo amor de Eteline, que está prestes a se casar com seu contador. Harmony, I love you more than anything. Being your friend is always an adventure. A segunda opção é o Conde de Monte Cristo. Edmond Dantes é um jovem ingênuo e honesto que planeja se casar com Mercedes, mas sua vida desmorona quando seu melhor amigo, que também cobiça Mercedes, lhe prepara uma armadilha que o deixa durante 13 anos aprisionado. Tado com tudo que lhe ocorreu, Edmond cada vez mais esquece seus ensinamentos sobre o certo e o errado para elaborar seu plano de vingança que pretende pôr em prática assim que conseguir deixar a prisão. Com a ajuda de outro detento, ele consegue fugir, transformando-se a partir de então no rico e misterioso Conde de Monte Cristo, infiltrando-se na aristocracia francesa, disposto a levar até o fim seu plano de vingança. Monte Cristo. Death is too good for them. They must suffer as I suffered. As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, a antiga Xodó Videolocadora, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa, 238. O telefone é o 3571-3830. A todos um ótimo final de semana e até quinta que vem. Confira agora a previsão do tempo para Leme. A sexta-feira deve ser de sol e nebulosidade variável. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde. A temperatura varia entre 20 e 35 graus. E você vai ver no próximo bloco uma entrevista com o secretário da Saúde do município, Dr. Carlos Alexandre. O assunto é a mortalidade infantil. E hoje, no Leme Notícias, nós vamos falar de um assunto que há muito preocupa autoridades e pais: a mortalidade infantil. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE revelou a queda no índice de mortalidade infantil no país.
a proporção de mortes de crianças menores de 1 ano de idade no total de mortes da população caiu de 11,2% no início da década para 6% em 2000, uma redução de 46,5%, e em 2001, cerca de 4%. Para conversar com a gente, o secretário de Saúde do município, Dr. Carlos Alexandre. Boa noite, secretário. Obrigado pela presença. Boa noite, bispo. Esses números aí são animadores, embora ainda exista a mortalidade, secretário? Então, bispo, a mortalidade infantil é um dos principais indicadores de saúde pública, né? Isso realmente nós temos verificado nos últimos 10 anos. A incidência no Brasil inteiro tem decaído bastante. Em Leme isso também tem ocorrido. Logicamente, de um ano para outro sofre algumas variações, porque a medicina não é uma ciência exata e tem várias variantes, né? E a importância é que cada vez mais, bispo, a gente tem verificado melhoria, tanto no atendimento das nossas crianças, e o foco agora está mudando. A gente tem que dar uma melhor assistência às nossas gestantes. Esse é o grande problema? As gestantes não se preocupam com os exames pré-natal, aqueles todos lá, doutor? Então, bispo, o que é recomendado em saúde pública, a gestante tem que fazer no mínimo 6 consultas de pré-natal. Infelizmente, ainda, vamos dizer, 70% das gestantes realizam o que é recomendado. Sim. E ainda, nós estamos aí no século XXI, muitas vezes a gestante chega no parto sem ter feito ainda nenhum pré-natal. Isso é exceção, mas existe ainda. E a grande preocupação nossa hoje, bispo, 30%, em torno de 30% das gestantes são adolescentes, que nós sabemos que é uma população de risco maior de complicação. São aqueles casos de gravidez precoce? Exatamente. Isso é no Brasil inteiro, é um fenômeno que ocorre no Brasil inteiro, por vários fatores, né, sociais, também a parte sexual, a gente vê cada vez mais precocemente as adolescentes têm iniciado sem a proteção, até para doença sexualmente transmissível, sim. Né? Mas é um problema muito sério, envolve educação, orientação dentro de casa, porque muitas vezes a parte sexual a pessoa vai aprender na rua. Na rua, né? Tem vergonha, receio de conversar eu acho que os pais aí têm um fator importante, que é a coisa natural da vida, o sexo, e passar as informações para os seus filhos, principalmente adolescentes, que o sexo muitas vezes está relacionado também com as doenças sexualmente transmissíveis e também drogas. Então, tudo isso é importante a família estar orientando e dando essas informações dentro de casa. Agora, com relação a Leme especificamente, o senhor tem alguns números aí para a gente poder fazer uma comparação, doutor? Sim, nós temos dados hoje, o bispo, foi uma das primeiras preocupações nossas. Nós levantamos dados estatísticos dos últimos mais de 20 anos de mortalidade. E a gente tem verificado diminuição na mortalidade infantil, diminuição na mortalidade materna, diminuição também na mortalidade a gente fala natimorto, que são aquelas crianças que quando vai fazer o parto a criança já se encontra morta. Então, nós temos verificado ao longo de 10, 20 anos de dados estatísticos, bispo, que tem tido cada vez mais números decrescentes. Muito ainda a gente vai ter que trabalhar, que a gente tem ainda mortes que poderiam ser evitadas, né? Mas isso envolve questão de saúde, educação, a parte social, em que em Leme, só para você ter ideia, dizer para você 70% a 80% das mortes infantil são na região mais carente de Leme. É o bairro de Santana, Palmeiras, Primavera. Porque essas mães não se interessam pelos exames, não têm condição de fazer em função de ter que trabalhar, uma vida realmente sofrida. Qual é o resultado disso? O que eu volto a dizer, a parte social influencia bastante a econômica, né, bispo? Está relacionada a má alimentação, desnutrição, má higiene, saneamento dentro da casa. Felizmente, em Leme, praticamente 100% das nossas casas tem água tratada e coleta de esgoto. Então, o problema de mortalidade infantil em Leme, ao contrário do Nordeste, não é para o saneamento básico. Mas muitas vezes a gente sabe que Leme sofre uma migração muito forte da região do Nordeste ainda, diminuiu bastante, mas infelizmente ainda nós temos costumes ainda errados de higiene, de cuidados, de tomar vacina corretamente, da criança quando está com quadro febril, prontamente já procurar o auxílio médico. Então são cuidados básicos que muitas vezes essas mães mais carentes, com problemas também educacionais, né, bispo? Porque isso é anos e anos de mazelas sociais no Brasil, que ainda tem se avançado muito. Mas a gente vai ver, ano a ano, a gente tem visto melhoria, tanto na parte educacional quanto social. E com relação à Secretaria de Saúde, doutor,
ela tem um trabalho de ver aonde estão essas mães gestantes. Sim. O que está se fazendo, qual é o cuidado que se deve ter, ou isso não chega até a secretaria, porque muitas vezes é na periferia, por falta de informação. Então, como é que é? O objetivo do Programa Saúde da Família justamente é esse. Você vai ver onde que nós temos o Programa Saúde da Família implantado hoje, justamente nessas áreas mais carentes. Na região central não tem porquê. É uma população que o nível econômico é bem melhor, são pessoas mais orientadas, e elas geralmente também têm, muitas vezes, plano de saúde. Então, a preocupação nossa é aumentar a assistência médica, principalmente na região periférica da cidade. E o objetivo principal do Programa Saúde da Família é trazer essas gestantes, inclusive hoje, acho que até a TV Leme participou, nós estamos procurando, em cada área do PSF, hoje foi no Primavera, teve uma reunião entre a parte de enfermagem, médicos, com as gestantes daquele bairro, para elas conscientizarem da importância do pré-natal, da gestante se alimentar bem. Aquelas que são carentes, nós temos programas, que é o Bolsa Alimentação. Muitas vezes, a gente fornece cesta básica junto à assistência social. Então, tem que se preocupar hoje mais, bispo, principalmente na gestação. Porque se você tem uma gestante com complicação, uma boa gestação, com certeza, se for bem feito o pré-natal, a evolução do parto vai ser mais tranquilo e essa criança vai nascer saudável. E nós sabemos quantas crianças têm problemas de deficiência mental que frequentam as APAES por desnutrição durante a gestação. E isso poderia ser visto antes, né? Sem dúvida. Desde que você tenha uma gestação em que a mãe faça adequadamente o pré-natal, se alimente bem, nós vamos estar prevenindo também não só a mortalidade infantil, mas o inúmero casos que nós temos de deficiência mental, que gera um problema social também muito maior grande ainda. Né? Nós vamos acompanhar uma matéria aí, doutor? Eu gostaria que o senhor acompanhasse com a gente. Vamos lá. O Instituto admite que a omissão de registros no Brasil é elevada, chegando a 45%, o que coloca limitações quanto ao uso das informações de mortes de crianças com menos de 1 ano de vida. As regiões Sudeste e Sul aparecem no levantamento do IBGE com proporções de mortalidade infantil de 5% em 2000 e de 4,58% em 2001. Em Leme, o índice de morte de crianças com menos de 1 ano de idade era de 29 por cada 1.000 nascidos em 1990. Em 2000, esse número caiu para 15, o que representa uma redução de 51,7%. Já os dados de 2001 revelam um pequeno aumento. A cada 1.000 crianças nascidas, 20 morreram com menos de 1 ano de vida. Segundo o secretário municipal de saúde, Dr. Carlos Alexandre, a variação de ano a ano é normal. A análise deve ser feita sempre no período de 5 a 10 anos. Ele disse ainda que a maior preocupação é com a mortalidade neonatal precoce, ou seja, criança com até 7 dias de vida, onde os índices de mortalidade são maiores. A Santa Casa já tem a promessa do governador de conseguir uma UTI neonatal para o próximo ano. Muito bem. Essa UTI neonatal seria fundamental, doutor? Sim, inclusive o prefeito Macarenco esteve junto ao governador, né? E um dos pedidos foi da UTI neonatal, que nós temos certeza que com a UTI neonatal nós vamos diminuir mais ainda a mortalidade infantil. Não vai ser, que não existe, bispo, mesmo nos países do primeiro mundo, não existe mortalidade infantil zero. Principalmente nos países do primeiro mundo, a taxa gira em torno de menos de 10 por 1.000 nascidos vivos. Sim. Porque existem as doenças congênitas, em que é inesperado, você não tem como prever que uma criança vai nascer ou com uma má formação cardíaca ou do cérebro, que muitas vezes essas malformações são fatais. Então é impossível dizer, não, eu vou ter 0 de mortalidade infantil. Mas eu entendo, os índices hoje de Leme do ano de 2001 fecharam em torno de 20 por 1.000, que é o índice do SEAD. Embora tenha subido um pouco, segundo a matéria. Sim, isso né? É normal. Normal, porque assim, a gestação é 9 meses, né? Então transição de governo. Então tudo isso, querendo ou não, tem reflexo também nessa parte de mortalidade. E o principal é dizer hoje que a incidência nossa está na faixa de 15 por 1.000. Esse ano nós temos verificado uma diminuição em relação ao ano de 2001. Mas como na própria matéria foi dito, é importante quando a gente analisa saúde pública e dados de mortalidade infantil,
a gente não pode se basear de um ano para outro, e sim de 5 a 10 anos, que você vai ter uma noção da curva de mortalidade infantil. E a de Leme, graças a Deus, nós temos essa redução, inclusive em relação ao Brasil, a incidência no Brasil de mortalidade infantil, segundo o próprio IBGE, está em torno de 34 por mil. Então, Leme praticamente está em torno vamos dizer, 60% a 70% a menos do que do total do Brasil. E do Brasil, os maiores índices é na região do Nordeste, porque a mortalidade infantil está diretamente relacionada com a questão social e econômica. Agora, o conselho que o senhor daria, independente de ser uma mãe da periferia ou do centro da cidade, que engravidou-se, esse acompanhamento tem que ser feito? Sim, eu entendo hoje, bispo, principal mortalidade infantil é pré-natal. Se você tem uma gestante que realmente realiza o pré-natal, sem dúvida nós vamos diminuir bastante a mortalidade infantil. E dizer para você, nesses 2 anos de secretaria, bispo, eu aprendi que saúde não se faz só com remédio. E cada vez mais, inclusive no ano de 2003, nós vamos fazer uma política conjunta entre saúde, educação, assistência social e esportes. Porque você nunca vai conseguir, vamos dizer, mudar uma cidade só com consulta médica e fornecendo remédio. Sim. Então, inclusive nós estamos tentando, junto com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, é um projeto que chama Cidade Saudável, em que você faz políticas conjuntas de saúde, educação, esportes, que isso gera saúde. Não adianta a gente só fornecer consulta médica e remédio, que nunca você vai estar ajudando. Tem que combater a causa lá, né? Sim. As crianças, você oferecer lazer, esporte, a escola cada vez mais recebendo crianças, para você reverter esses índices sociais que nós verificamos aqui na nossa cidade. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Esperamos, sinceramente, que esses índices possam diminuir a cada ano. Eu tenho certeza, bispo, e agradecer a TV Leme, desejar um feliz 2003 a todos vocês aqui, pelo esse primeiro ano de trabalho, muito importante, e aproveitar também a população de Leme, desejar a todos um feliz 2003, um novo ano aí, que muita esperança e saúde para todos. Muito obrigado para você, doutor, também, e para toda a sua equipe, tá bom? Obrigado. E o Leme Notícias vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Começa agora o Leme Notícias desta sexta-feira, 20 de dezembro de 2002. Tribunal de Contas solicita nova licitação de transporte urbano em Leme. Amanhã começa oficialmente o verão. Encapuçados roubam comerciante na Vila São Jorge. Guarda Municipal intensifica a ronda noturna. Leme agora é município turístico. Cantor mirim descoberto no programa Raul Gil canta na TV Leme. Taxa de juros para crédito pessoal é a maior do ano. E mais, a apresentação da Opus Musical encanta entre os shows de Natal. Não saia daí, nós voltamos já. Depois de 6 anos de análise, o Tribunal de Contas do Estado confirmou uma irregularidade na contratação do serviço de transporte urbano e na administração da rodoviária em Leme. Para atender à orientação do tribunal, a Prefeitura já encaminhou à Câmara dos Vereadores um projeto de lei complementar com o objetivo de disciplinar o sistema municipal de transporte urbano de passageiros. A Prefeitura prevê a abertura de uma nova licitação pública para os serviços de transporte público municipal e administração do terminal rodoviário, para atender recomendação do Tribunal de Contas do Estado.
Em 1996, logo após a lei de concessões entrar em vigor, os contratos desses serviços foram renovados, com algumas adequações pela Prefeitura de Leme, mas sem abertura de licitação. Em 1995, com a entrada da nova legislação em vigor, as concessões que estivessem em andamento deveriam ser reanalisadas de modo a serem adequadas à nova legislação. O que não acabou acontecendo, o que houve na época foi uma renovação pura e simples do contrato. Além da concorrência pública, a empresa vencedora da licitação terá que construir um terminal urbano e coberturas nos pontos de ônibus. A atual concessionária, que detinha o direito até 2004, poderá participar da nova licitação. Ela presta o serviço na cidade desde 1974 e já conta com a continuidade do trabalho. Então a gente quer fazer uma parceria junto com a Prefeitura para atuar, para modificar o sistema. 2 homens encapuzados roubaram ontem à noite um comércio na Vila São Jorge. Os assaltantes vestiam capuz marrom e estavam armados. Enquanto um aguardava do lado de fora, o outro obrigava o dono do estabelecimento a entregar o dinheiro do caixa. O roubo aconteceu por volta das 15 para as 8 da noite, na rua Venceslau Braz. O prejuízo registrado foi de R$ 80. E a Guarda Municipal intensificou sua fiscalização neste final de ano. Das 5 viaturas da instituição, 2 estão fazendo ronda 24 horas por dia. As outras 3 ficam até 11h30 da noite e voltam novamente às 6h30 da manhã. O objetivo é coibir a ação dos assaltantes tanto no centro como nos bairros. Hoje é o dia do mecânico. Esse profissional que socorre os motoristas nas horas mais difíceis não poderia ser esquecido em seu dia. A nossa equipe de reportagem foi conferir como é o dia a dia de 2 mecânicos da cidade. O senhor Luiz Mangini é mecânico da cidade de Leme. Para ele, o mecânico é quase um artesão. O mecânico é uma profissão artesanal, ele é um artista. Porque ele, além dele consertar, ele tem que ter criatividade também. Como médico, o mecânico deve estar atento e atualizado às novas tecnologias que o mercado oferece. Hoje em dia, as ferramentas estão voltadas mais para a automação e melhor precisão na manutenção de automóveis. Com o advento da época do presidente Fernando Collor, houve uma mudança radical na indústria automobilística. Hoje nós sabemos que a Fórmula 1 é um laboratório das indústrias automobilísticas. Então, para nós, mecânicos, aquele que não fazer curso, não se especializar, não consegue mais trabalhar. José Donizete Boller também tem sua oficina montada em Leme. Na profissão, o mecânico começou ainda jovem. Comecei em 72, vai fazer 30 anos. O começo foi difícil, mas com o passar dos anos, José foi aperfeiçoando sua oficina, com equipamentos e ferramentas, sempre acompanhando as novas tendências no ramo da mecânica. Ferramental, principalmente, e curso, periodicamente tem que fazer. 2 ou 3 vezes por ano tem que fazer um curso, e cada carro é um sistema diferente. Além de lidar com máquinas, o mecânico também lida com pessoas. O problema do combustível adulterado traz prejuízos não só para o dono do veículo, como para o mecânico. Principalmente falha de motores pelo combustível ser adulterado. Artesão ou técnico, não importa. O que vale é o objetivo que ambos buscaram através do ideal, do sonho e do sacerdócio em ser um mecânico dessas máquinas inseparáveis dos homens. Essa é uma profissão que todos podem notar. Um mecânico não existe tristeza. Ele pode estar sem dinheiro, ele pode estar com o dia meio complicado, mas ele sempre tem um sorriso no rosto. Sim, gosto. Se pudesse começar, começaria outra vez. E está ficando cada vez mais complicado contrair um empréstimo pessoal. Neste final de ano, as taxas de juros para a pessoa física subiram, batendo o recorde de 2002. Confira os valores.
Somente de outubro para novembro, a taxa de juros do crédito pessoal passou de 88,8% ao ano para 93,3%, uma variação de 4 pontos percentuais. Essa taxa de juros para crédito é a maior do ano até agora. Já o cheque especial no mesmo comparativo aumentou de 158,5% para 160,9% ao ano, com variação de 2,4 pontos percentuais. Este patamar de juros é o maior do ano, ultrapassando inclusive o pico registrado em fevereiro, que ficou em 160,4% ao ano. Em contrapartida, as operações de crédito para a aquisição de veículos chegaram a subir de 47,4% em setembro para 53% em outubro, uma variação de 5,6 pontos percentuais. De outubro para novembro, foi de 1,9 ponto percentual, ou seja, 53% para 54,9%. Neste ano, as operações de crédito para aquisição de veículos lideram com folga o ranking dos juros, com variação de 6,7 pontos percentuais. Amanhã, 21 de dezembro, começa oficialmente a estação mais esperada do ano. Ao meio-dia e 42 minutos, acontece o solstício de verão, o momento em que o Sol está mais próximo da Terra, marcando a chegada da nova estação. Apesar da estação pedir praia, piscina e muita descontração, aí vão algumas dicas para você curtir o calor sem exageros. Este ano o clima parece completamente descontrolado. Um dia está calor, no outro pode chover e até fazer frio. Mas o verão começa mesmo amanhã. A moda da estação pede tons claros, de preferência em degradê. Tecidos leves e esvoaçantes e os biquínis estampados com motivos ligados à ecologia. Para os pés, a tendência traz as chinelas rasteiras com bordados. Os búzios também estão fortes nos acessórios. E a novidade para os homens é a calça capri, em jeans, tactel ou mesmo algodão. Para relaxar, um banho de piscina, mas nunca se esquecendo da proteção para o seu tipo de pele. Pessoas claras devem usar filtro solar de fator 30 ou mais. As pessoas morenas claras, filtro 15. E as mais morenas, às vezes pensam que não precisam utilizar o filtro, mas devem usar pelo menos o fator 8 para se proteger do sol. As crianças também devem se prevenir contra as doenças de pele provocadas pelo sol. Desde envelhecimento precoce até câncer de pele. Nós sabemos que a incidência do sol no nosso país é muito grande e isso vai trazer lesões futuramente. Principalmente as crianças que desde cedo se expõem ao sol, piscina, praia, futuramente eles têm grande chance de desenvolver câncer de pele. Os problemas, então, do sol são cumulativos na pele? São cumulativos, com certeza. Mas para se ter uma pele bonita, é preciso ficar atento com a alimentação. Os cuidados com a saúde devem vir de dentro para fora. Neste verão, troque doces, refrigerantes e massas por frutas, sucos e saladas em geral. Você vai ver daqui a pouco o cantor mirim, apadrinhado pelo Daniel, canta na TV Leme. Nós voltamos já. Um garoto de apenas 11 anos é a grande aposta do cantor Daniel. Christian Fernandes, descoberto há um ano no programa Raul Gil, é a revelação que abre os shows do cantor. De passagem por Leme, o pequeno cantor visitou a TV Leme. A carreira do pequeno Christian começou tudo para dar certo. E aos 5 anos, descobriu o gosto pela música. Aos 7, já cantava em restaurantes e eventos, mas foi no ano passado que sua vida mudou. Calouro do programa Raul Gil, Christian venceu a grande final do concurso de Novos Talentos, promovido pelo apresentador. O menino de Barueri, além de vencer o concurso, conheceu o seu maior ídolo, o cantor Daniel. Daí para frente, Christian já gravou um CD e abriu todos os shows do sertanejo.
Na sua passagem por Leme, o pequeno cantor fez uma visita à nossa emissora e vai contar um pouco da sua trajetória para os fãs da cidade. Christian, como foi estar participando de um programa tão concorrido como o do Raul Gil? Foi maravilhoso, inclusive, né, boa noite a todo o pessoal de casa. Foi maravilhoso porque eu tive uma sensação, né, de muita emoção. E essa emoção é transmitida por todo o pessoal de Leme, por todo o Brasil, né? É o calor humano que a gente sente ali no palco. Pois é, você passou por várias etapas até chegar na final, né? Como foi? Houve nervosismo? Teve nervosismo? Você conseguiu chegar numa boa lá? Nem tanto. No carro eu fui bastante preocupado. Eu não fui de carro. A primeira vez eu fui de trem, né? Nós não tínhamos carros ainda e a gente foi de trem. E chegando lá eu fiquei super nervoso. Falei, né? O que dá? O que vai dar, né? Vamos ver. Aí eu entrei no palco super nervoso, cantei, fiz a minha parte, empatei com a dupla chamada Júnior Gisel, empatei com eles de novo e ganhei na terceira vez. Daí por diante eu fui ganhando. Certo, você agora está abrindo os shows do Daniel, isso, né? Abrindo os shows do Daniel, com a música Sou Encantado, que o Marco Camargo, grande compositor, inventou, né? Fez essa música pra gente pôr no CD, que hoje é o maior sucesso do Christian Fernandes. Sou Encantado. Certo, e agora você está de passagem para Leme, já conheceu a Casa e Companhia e gostou de participar da Casa e Companhia? Maravilhoso, muito boa apresentadora, maravilhosa. Cássia, um beijo, Cássia. Obrigado por tudo, viu? Certo, e Christian, uma dúvida também de nossas fãs aqui de Leme, e as namoradas? As namoradas? Eu não tenho namorada, tô à procura, viu, pessoal? Tô à procura. Manda vir, porque eu tô à procura. Quer mandar uma mensagem? Quero mandar uma mensagem, 2, pode ser? 2. A primeira é que quem quiser realmente namorar comigo, é só falar que eu vou no programa, vou vir no seu programa aqui, fazer igual o programa lá do Gugu Júnior, sabe o Júnior? Certo, o que tá tentando. Que casou agora? Sim. Então, eu também vou vir procurar aqui. E a segunda mensagem é que eu quero falar pro pessoal não desistir, né, do que você quer fazer realmente, porque eu não desisti e finalmente consegui. Nunca desista do que você queira fazer. Pô, isso daqui não vai dar. Você alguma vez desistiu de ser repórter? Não, tanto é que eu comecei agora, Christian. Christian, agora que você falou aí das suas músicas, que é com a autoria de Mário Camargo, do seu CD, e você começou a abrir os shows tal com a música Sou Encantado, certo? E agora pra gente, canta um trechinho da música preferida sua. Pode fazer isso? Posso, é do Daniel, chama Vida Minha. Quando você me queria, eu não quis. A cabeça estava em outro lugar. A felicidade em cima de mim, bem ali debaixo do meu nariz. E eu não tive o dom de chegar. Essa mistura de saudade e de dor é um preço que eu cansei de pagar. Hoje mesmo eu vou atrás de você, lá vou eu me desculpar outra vez. A esperança de você perdoa. Tá aí o Christian que mostrou aí não só o talento na voz, mas também no dom de interpretar. Christian, antes da nossa entrevista, você estava comentando alguma coisa do Robson, do André Leones. Eu soube também que você interpreta muito bem eles. Poderia dar uma palhinha do Robson? Como que o Robson canta? Eu vou imitar porque você pediu ser meu amigo, hein? Porque eu nunca imitei pra televisão nenhuma. Tá bom, só pra Leme, tá? Que eu adoro o Leme. Vou imitar pra vocês. Sei que nada vai mudar. As nuvens se transformam pra sempre se juntar. Eu sinto bem mais perto o final. Como pode um grande amor aos poucos se acabar? Te amo, te quero. E assim vai. Christian, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Obrigado
você. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa, no Jornal do Leme Notícias, e por estar vindo aqui também na cidade de Leme, uma cidade aí que tem tudo para crescer. Cristian, obrigado mesmo. Obrigado a você. Bem, o final de semana não deve ser de muito sol. A chegada de dias mais quentes trazem também chuvas mais fortes. Vamos à previsão do tempo para Leme no final de semana. O sábado promete trovoadas isoladas no decorrer do dia. A temperatura varia entre 18 e 30 graus. No domingo, a meteorologia prevê trovoadas à tarde, com temperatura variando entre 19 e 30 graus. A próxima semana começa com trovoadas isoladas. A temperatura deve ficar entre 19 e 31 graus. E você vai ver no próximo bloco uma entrevista com Rafaela Maradei sobre a qualificação de Leme como município turístico. A gente volta já. A Embratur publicou no último dia 3 de dezembro uma deliberação normativa indicando o município de Leme como prioritário para o desenvolvimento do turismo no país. Os municípios turísticos, categoria da qual Leme foi incluída, são aqueles capazes de gerar deslocamentos e estadas de fluxo permanente. Para explicar melhor essa qualificação de Leme pela Embratur, nós vamos conversar com a turismóloga Rafaela Maradei. A Rafaela, que também é assessora de turismo da nossa Secretaria de Esportes e Turismo. Rafaela, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Isso aqui é uma beleza ou é um presente de grego? Olha, é mais ou menos, porque isso se refere a um levantamento feito pela Embratur, da qual chama-se RINTUR, que eles enviam para todas as cidades de todo o país preencherem um questionário, né, com questões relevantes ao turismo, sendo físico, geográficas, culturais, etc. Então, a pessoa que preenche, se tem um critério sério de estar preenchendo isso, isto é uma beleza para a cidade. Mas se a pessoa que estiver preenchendo isso omitir ou aumentar alguma coisa que a cidade tem, isso vai ser prejudicial. Porque eles conferem essas informações? Não conferem essas informações, né? Então, o que acontece é o seguinte, Leme está incluído como município turístico, que significa que já está totalmente consolidado turisticamente. Que é um certo temor com isso. Há um certo temor, porque se algumas pessoas baseadas nesta publicação virem para a cidade procurando algo mais ordenado, mais planejado, não vai encontrar. Porque nós estamos começando através do Contur, né, a partir desse ano e a partir desse novo ano, a estar consolidando mais esse turismo, né? Porque nesse questionário, pergunta... Esse questionário foi preenchido quando? Foi preenchido em 2000 e 2001. Quer dizer, muitas coisas já mudaram, né? Você não fez parte desse? Não, disto eu não fiz parte. Não fez parte. Né? Então... quantos hotéis possuem a cidade, quantos restaurantes, alguns pontos turísticos de relevante conhecimento cultural, histórico, alguma beleza natural, né? Se a cidade possui a lei do lixo, etc. Isto é bom para a cidade, vendo-se que se Leme precisar de algum investimento para o turismo, com isso ela consegue investimento, consegue verba baseado nessa discriminação. Agora, o que estranha realmente são duas categorias, né, Rafaela? Os municípios turísticos, que eles chamam de MT, que são esses consolidados e tal, turismo efetivo, gerar deslocamentos, aquela coisa toda. E os MPTs, que são os municípios com potencial turístico, né? Que eu acho que seria o mais lógico aqui no meu entendimento para a nossa cidade, já que são aqueles possuidores de recursos naturais, culturais, expressivos, encontrados aí
no município. Enfim, eu acho que vamos começar pelo caminho menos pedregoso, porque essa determinação de município turístico aí já é uma carga já pesadinha para começar, né? Principalmente em Estratégia da cidade, que o Conselho Municipal de Turismo foi implantado este ano, né? Foi, em agosto e as coisas estão caminhando, lógico, a gente espera que atinjamos aí um nível realmente interessante nessa questão turística. Mas eu acho que já começou muito lá em cima, não é verdade? Começou de uma forma muito pronta já. As pessoas que estão envolvidas no Conselho Municipal de Turismo, que deveriam estar participando dessa nova pesquisa, né? Porque isso foi baseado em 2000 e 2001. Agora, para esse ano de 2003, vai ser com base no que existe de 2002, que vai ser preenchido um novo questionário. Então, aí eu acredito que não que Leme vai voltar para trás sendo um município com potencial turístico. Vai continuar sendo um município turístico, pelo que já foi preenchido anteriormente, mas com uma consciência mais aprimorada de que as pessoas vão ter que ter realmente o entendimento do que é o turismo e quais os benefícios que eles vão trazer para a cidade. E essa qualificação, como se portou aí a Secretaria de Turismo e o próprio Contur com relação a essa questão aqui, Rafaela? Olha, o Contur ainda não tem conhecimento dessa deliberação normativa. Algumas pessoas com certeza têm o conhecimento, mas não foi passado para todos os conselheiros na última reunião do Contur, que foi no dia 10 de dezembro, né? Mas isso, com certeza, na próxima reunião é um fato a ser debatido, para que todas as pessoas envolvidas no turismo, diretamente as pessoas, os membros do Contur, né, estarem tomando um conhecimento disso para ver disso o que nós podemos fazer para que a cidade evolua e que realmente se transforme num município turístico. Porque a responsabilidade agora realmente é muito grande, né? Agora é muito grande. Agora vai ter que se correr atrás desse turismo aí. Com certeza. Vai ter que se arrumar para isso, Isso, para a cidade realmente conseguir levar o nome de município turístico, né? Uma coisa já bem planejada, com as pessoas conscientes do seu papel. Agora eu tenho a impressão que com essa determinação, as coisas podem mexer mais com a sensibilidade das pessoas, porque agora nós já temos o título, precisamos nos formar agora, mais ou menos assim, né? Isso, mais ou menos isso mesmo. Agora falta mais consciência das pessoas, sabendo que Leme tem um título de município turístico perante a Embratur, que é o órgão máximo do governo que trata de assuntos de turismo, né? Então, assim, as pessoas acho que vão se mexer mais e ver que realmente o turismo é muito importante. Muito bem. Rafaela, muito obrigado, viu, pela presença, pelos seus esclarecimentos e vamos torcer para que o turismo cresça, principalmente agora com a entrada do novo ano aí, tá bom? Com certeza. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E para terminar o Leme Notícias de hoje, vocês ficam com a voz do cantor mirim Christian Fernandes. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Por diante, pessoal, eu vou levando a vida. Eu vou levando a vida e a vida me levando, yeah. Eu vou levando a vida, tchuru, yeah. Eu vou levando a vida e a vida me levando. Eu vou levando a